Oi, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa é a nossa série Conexão Animal. Eu sou a Thaís, esse é o Guilherme. E a gente está fazendo 4 vídeos para falar sobre como que a gente pode ter uma conexão melhor com o nosso ou com outros animais, como que a gente pode criar um melhor relacionamento. E o vídeo de hoje é o que meu animal gosta, como que a gente pode saber o que ele quer, como que a gente consegue usar algo que ele gostaria para gerar algum comportamento que a gente gostaria, e isso ser bom tanto para nós quanto para eles, principalmente. Não basta a gente oferecer, a gente tem que ter certeza de que eles vão gostar. Então bora lá começar essa aula. Acho que um dos casos mais comuns, né, a gente vê várias dicas, várias informações na internet de que em determinada situação é só a gente recompensar. Então, um animal, um cachorro que não se comporta bem no passeio, leva um petisco e recompensa quando ele olhar pra você. Mas aí ele nem olha pra gente, nem pega o petisco que a gente tenta dar, às vezes cospe, né? Fazer comando na rua. Ou animais que tem problema de ficar sozinho em casa, tanto o cachorro quanto o gato, fala, deixa uma comida pra ele achar legal ficar sozinho. Aí também ele não come essa comida enquanto a gente não estava em casa. Então, na prática, a gente sabe que acontece um monte de coisa aí no caminho. E por que isso acontece? Bom, primeiro passo é não se comparar. É lógico que cada caso é um caso, então às vezes a gente vai ver as coisas dando super certo com o cachorro e gato dos outros, mas quando a gente vai tentar dentro da nossa casa, as coisas podem ser um pouco frustrantes. Então a gente vai explicar mais ou menos o que está rolando por trás dessas situações aí e quem sabe ajudar de alguma maneira a eles verem mais valor nessas coisas que vocês têm se empenhado tanto para oferecer, mas ele não tem dado tanta bola assim. Então a gente quer trazer aqui um conceito que é da psicologia humana, né, que é a valência de emocionalidade. Então é uma gangorra de emoções. Então imagina nessa situação de animais que ficam sozinhos em casa, que só deles perceberem a possibilidade de ficarem sozinhos. Então quando eles ouvem a gente passar a mão no molho de chave, eles percebem que a gente está colocando uma roupa mais social e não uma roupa de ficar em casa, eles começam a perceber indícios de que a gente vai sair, eles já demonstram uma resposta de ansiedade, que, como pelo nome todo mundo já deve imaginar, é uma resposta emocional. Então imagina que a gente oferecer uma comida nessa hora também desperta algum tipo de emoção, né? Lógico, todo mundo gosta de comer, a gente vê prazer na alimentação. Então, se você oferece a ideia do tratamento, da terapia que todo mundo sugere, é você correlacionar esses momentos de emoções ruins com momentos onde ele tem as sensações agradáveis, principalmente através da alimentação. Mas imagina que um animal que ele já tem toda a comida que ele precisa dentro de casa, ele não tem dúvidas que você, como tutor, como tutora dele, vai oferecer alimentação para ele em alguma hora, ele não vai passar fome ali. É lógico que ele não vai ver uma grande vantagem em enxergar a oportunidade de comer frente a algo que é muito mais sério, que é ficar sozinho. Então a emoção de ficar sozinho, ela briga com a emoção da comida que aparece pelo ambiente. E se a comida não tiver moral nessa história, é lógico que ele vai não preferir, mas ele vai se colocar à mercê dessa sensação emocional. Então é algo para a gente se pensar. A gente tem até ideias de alguns outros conteúdos para falar um pouco disso, porque a gente pode dizer que basicamente todos os animais têm 3 pilares que precisam estar muito bem equilibrados. Os 3 pilares são alimentação, interação social e o território, que é o abrigo deles. Então essas são as preocupações de qualquer bicho que em vida livre precisa sobreviver. Então ele precisa se preocupar com a comida, precisa interagir com outros membros da espécie, no mínimo para a reprodução, né? É instintivo isso. E por último, uma preocupação ali com a toca, né? Os cães são animais de toca, os gatos também são animais que são predados por outros bichos na natureza. Então eles têm que se preocupar se não tem ninguém invadindo, o que é aquele barulhão que acontece do lado de lá da porta. Então tudo isso geram sensações emocionais que, se não estão muito bem equilibrados, acabam sendo supervalorizados, podemos dizer assim. Então, o que um animal mais faria em vida livre? Como que ele gastaria a maior parte do tempo dele? Comendo.
né? Os cães, por exemplo, eles passam 70% do tempo atrás da alimentação, forrageando o chão, encontrando pequenas presas, comendo dejetos, roendo carcaças. Tudo isso faz parte do dia a dia deles e faz com que eles não se preocupem tanto com a questão social e com a questão territorial. Agora, quando a gente tira de cena essa preocupação com a comida, automaticamente os outros dois pilares ganham maior atenção desse animal. Então ele passa a valorizar muito mais quando ele estiver separado dos membros que ele tem vínculo, ele passa a dar muito mais atenção a possíveis problemas ambientais, então a pessoas, barulho no corredor, pessoas que passem por uma janela, ou cães que estão dentro do carro, por exemplo, e passam pessoas que vêm na janela conversar com você, ou passam moto, eles ficam tentando de alguma maneira controlar o ambiente. Os gatos que não conseguem conviver tanto em harmonia com outros indivíduos, então é tudo uma questão de equilíbrio, né? A gente vai falar um pouco disso mais pra frente, mas existe todo esse sistema de funções de como se preocupar em vida livre, e tudo isso movido por a emoção, né? A emoção que o animal está sentindo ali naquela hora. A gente falou na primeira aula também sobre essas emoções, principalmente as que estão ligadas à sobrevivência. Elas são muito mais fortes no nosso cérebro, até no nosso também, do que qualquer outra. Então, se a gente tá com muito medo, a gente não vai pensar em comer nessa hora. A gente quer lutar pela nossa vida, a gente quer sobreviver, mesmo que não seja uma ameaça real, né? Mas um cachorro que tem medo de outro cachorro, quando ele vê outro cachorro, ele realmente se sente ameaçado. Para ele querer comer nessa hora, ele já precisa estar num estado um pouquinho mais equilibrado, senão ele só quer sobreviver. Então as emoções de sobrevivência, elas sempre vão ganhar das outras emoções, porque a gente precisa se proteger e perpetuar a espécie, né? Então é muito instintivo isso. Para quem não acompanhou a primeira aula, a gente vai deixar aqui em cima da gente. Então é só clicar e assistir o vídeo, mas vai ter uma continuidade e vocês vão conseguir também assistir essas aulas independente uma da outra. Então, analisando, né, o que os animais podem enxergar como uma recompensa, a gente facilitar com que eles se sintam recompensados, né, lembrar que esse é o conceito que faz parte de todos os seres vivos que têm um mínimo de sistema nervoso, né, de ter sensação de uma coisa ter dado certo ou de algo ter fracassado, e aí a gente tende a buscar mais vezes as situações que deram certo, porque isso gera uma sensação boa na gente. Então a gente pode dividir as recompensas como as recompensas extrínsecas e as intrínsecas. Como o nome diz, uma é algo que venha de fora para nos premiar, como um salário no final do mês, né? Uma retribuição do esforço que você faz, você recebe com algo externo, que é a quantia em dinheiro. E a recompensa intrínseca, que é aquela motivação natural. Então todo mundo fala que gostaria de trabalhar com o que gosta, tem as frases que trabalhe com o que gosta e não precisará trabalhar nunca mais, o que é mentira, porque continuará sendo um trabalho, mas isso te traz muito mais prazer, fazer algo que te inspira, que parece ser com uma missão, um propósito. Então quando a gente consegue superar algumas adversidades nesse caminho, nos dá uma sensação prazerosa e recompensadora. E isso acontece com os animais também. Aí a gente trouxe nas imagens um cãozinho que está obviamente interessado no petisco que estão oferecendo para ele, e na imagem de baixo a gente trouxe a imagem de um cavalo, nem tanto para falar que cavalos gostam de ser montados e saltar obstáculos, mas é no sentido de superar desafios. Então, às vezes num relacionamento, né, num vínculo com outros seres vivos, com animais, a gente fazer com que o dia a dia deles sejam feitos de pequenas conquistas, pequenas superações de desafios, é um caminho muito mais saudável do que a gente ficar batendo de frente com um problema, achando que é comprar um brinquedo mais caro, um brinquedo interativo importado, a gente comprar um alimento super cheiroso e saboroso que vai resolver a história. Então precisaria ser todo um trabalho de base dele realmente ver prazer em fazer algumas atividades, começar gradualmente a se acostumar com as sensações ruins, as situações onde ele tem sensações e emoções não tão legais assim, e aí ele comece a superar pequenas pílulas de dificuldades para até um dia ele ser pleno, ele conseguir, a gente ter certeza de que eu vou deixar meu cachorro num hotelzinho que ele nunca foi na vida e de que ele vai se divertir lá, ele vai conseguir desfrutar desse momento e não dar maior atenção
por estar num ambiente desconhecido, por estar com indivíduos desconhecidos, longe de você, longe da casa dele, enfim, tudo aquilo que a gente falou que não é muito saudável quando os cães ou animais de modo geral são acostumados com uma vida sem grandes novidades. E tem sempre aquela frase que a gente usa muito de que não tem dinheiro que pague, tanto para coisas boas, né? Então tem coisa que a gente faz que não tem dinheiro que pague, a gente vive falando isso quando alguém passa um feedback positivo pra gente, fala, poxa, eu coloquei em prática as informações que vocês passaram e o meu animal tá melhor. Isso pra gente não tem dinheiro que pague, porque é realmente uma recompensa intrínseca. E tem o não tem dinheiro que pague, que é uma coisa que a gente não gosta, que a gente não faria por dinheiro nenhum no mundo, ou que não tá dentro dos nossos valores. E aí, a recompensa intrínseca sempre ganha da extrínseca. Então, se é algo que a gente acredita muito, que motiva muito a gente, talvez a gente não vai fazer isso só pela recompensa extrínseca, porque não vale a pena. A gente sabe que vai gerar uma sensação muito ruim e realmente não vai trazer benefícios. Então, os animais também, às vezes, a gente pode estar forçando eles, pode estar fazendo alguma coisa que não é legal, e oferecer um petisco. E ele até vai pegar, porque os cachorros principalmente, eles são gulosos, eles acabam comendo, mas isso não necessariamente está gerando nele uma sensação boa. E aí é isso que vai fazer com que a hora que ele não quiser pegar um petisco, ele não vai obedecer, né? Não vai fazer o que você gostaria, porque ele não vai se sentir bem. Ele já tem toda uma relação de estar fazendo só pelo petisco e não porque isso faz bem para ele mesmo, porque ele se sente recompensado. Então, nosso foco é sempre pensar o que meu animal gostaria nesse momento, como que eu posso fazer ele se sentir bem a partir de fazer o que eu estou pedindo ou algum comportamento mais adequado, e dá para ele essa recompensa intrínseca, que às vezes pode ser ir cheirar uma árvore. Não precisa ser um petisco que você vai dar. Então, quanto mais sensações boas você fizer, que estão sempre ligados a comportamentos da espécie, então, às vezes, você dá um banho num cavalo, cavalos que gostam, depois dele fazer um exercício, pode ser muito recompensador para ele. Um cachorro cheirar alguma coisa, um gato caçar, são comportamentos naturais que geram um reforço, assim. Então isso às vezes é muito mais legal do que só focar no alimento, que é o mais prático, né? Com certeza. E até, assim, para fechar com essa última citação que a gente trouxe, vale citar de novo os 3 pilares. Os 3 são possíveis recompensas. Então, receber um carinho da gente, receber um alimento, poder acessar uma praça, um gramado especial e ficar solto, encontrar outros cachorros, outros gatos, né, se o gato gostar. Mas, enfim, tanto a alimentação quanto social, quanto ambiente, podem ser incríveis recompensas. Basta a gente ter a sensibilidade e entender o que motiva e o que é interessante a gente oferecer em cada momento, em cada situação. Então, a partir disso a gente trouxe essa frase. O Monty Roberts é um especialista em comportamento de cavalos, ele é lá dos Estados Unidos, e tem um livro fantástico, para quem quiser ler, chama O Homem que Ouve Cavalos, e aí ele cita que o grande treinador não é o que obtém um desempenho magnífico do cavalo, é aquele que consegue fazer o cavalo querer desempenhar, é querer trabalhar junto dele por uma questão de vínculo, uma questão de, cumplicidade entre as partes ali que se entendem e sabem realmente o que faz bem uma para outra. Nosso objetivo é sempre ser algo legal tanto pra gente quanto pro animal, e quanto mais legal for pra ele, mais legal vai ser pra gente também. Então vamos sempre pensando nisso, o que ele quer, o que pode ser legal, e quanto mais a gente observar nosso animal, os animais que convivem com a gente, mas a gente vai entendendo, porque eles têm a individualidade também. Então o que um animal gosta, o outro não gosta. Tem cachorro que ama brincar com água, tem cachorro que odeia. Mas se o seu gosta, em que momento será que você pode usar isso como uma recompensa para ele se sentir bem? E aí vai pensando no dia a dia aí o que faz sentido e começa a colocar em prática, que vai gerar uma conexão muito legal entre vocês. E depois conta pra gente, comenta aqui se você tem alguma experiência assim para compartilhar aí com mais pessoas que possam ser ajudadas por essa estratégia. Tem aí nosso site, nosso Instagram, a gente está sempre aberto a realmente entender situações dos bichos de vocês, porque isso esclarece muito e ajuda cada vez mais pessoas a cuidarem melhor dos bichos.
Tá? Então a gente se vê no próximo vídeo, lembrando que são 4, esse aqui é só o segundo. E obrigado mais uma vez, a gente se vê e até a próxima.